Olá, sou Juan Adolfo Brandt, psicanalista do IPEP, Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Venho aqui com o nosso curso denominado Psicanálise Freud. Estamos no módulo 2. O módulo 1, o anterior, nós falávamos do período em Freud do pré-psicanalítico, antes da invenção da psicanálise. E no módulo 2, começamos desde da obra Interpretação dos Sonhos, que é quando Freud inventa a psicanálise. Vimos falando muito dos sonhos como paradigma para apresentar o funcionamento do sistema psíquico. E agora quero falar de outras realizações do sistema psíquico que também indicam que existe um inconsciente que vem em busca de um escoamento. Então, vou falar agora dos atos falhos. Vocês vão encontrar também o termo parapraxias. Esse é um termo que os ingleses quiseram adotar, porque parece que tiveram alguma dificuldade com o uso de uma tradução para o termo original alemão, que é o ato falho. Então, o primeiro texto em que Freud realmente aborda isso é uma obra importante chamada Psicopatologia da Vida Cotidiana. É de 1901 e está no volume 6 da coleção das obras completas de Sigmund Freud, da Imago. E o que seriam então os atos falhos? Seriam todos aquelas coisas que acontecem que parece que vão contra o que deveria ser feito naquele momento, uma manifestação inconsciente. Então, um exemplo típico é guardar o relógio na geladeira, ir para a cozinha não saber o que fazer, trocar o nome de alguém, não conseguir dizer uma certa palavra, ou quando vai dizer essa palavra, ela sai em outra língua. Ao estar lendo, sempre pular a mesma palavra. Então, os exemplos de atos falhos são imensos, são muitos. E, na verdade, existiriam algumas formas disso acontecer que Freud mostrou que fazem alguma diferença. Existiria o ato falho que a pessoa comete e imediatamente ela se dá conta. Já é tarde, mas ela se dá conta. Tipo, trocou o nome e percebeu. Existe o outro ato falho que a pessoa comete e ela de imediato não percebe, mas se nós apontamos, olha, você falou isso, aí ela percebe que é verdade. E existe uma terceira forma de ato falho que a pessoa comete, a gente aponta e ela fala que não, ela não fez isso ou não falou isso. Então, essas três diferenças falam da profundidade que está no sistema psíquico da pessoa, aquela emoção inconsciente que quer se manifestar. Tá? E de como estão também as repressões nela para lidar com esses eventos. O Freud traz um exemplo que acho que enriquece bastante, que foi um caso de talvez um deputado, sim, com certeza um deputado, um senador, sei lá, de um estado alemão, lá nos anos 1900, que foi abrir, ou 1800, foi abrir um ano legislativo, se levantou e disse, a sessão está encerrada. Na verdade, ele deveria dizer que a sessão estava aberta, mas evidentemente ele não queria estar ali. Então, o ato falho fala muito disso, da pessoa não querer estar naquela situação. Existe uma contra-vontade. Freud até usa esse termo, contra-vontade. Então, uma contra-vontade que fala de um âmbito do sistema psíquico e uma vontade que vem de outro lugar. Normalmente nós teríamos algo que é da consciência moral determinando algo, e algo que está mais no âmbito afetivo, mais no âmbito do desejo, querendo outra coisa.
Então aí falamos dos atos falhos. Um outro evento típico que Freud apresenta sobre manifestações do inconsciente é o que veio ser traduzido como xiste. Tá? O termo alemão é Witz, W-I-T-Z. Der, que é o, né? Witz, né? Der Witz. O que é o Witz? O Witz em si é a anedota. Tá? Mas Freud usou o conceito de anedota para trazer todas as situações em que se conta uma história qualquer que é engraçada, ela pode ser totalmente verdadeira ou pode ser fantasiosa, mas ela pretende rir e fazer rir. É essa a ideia. Witz em si, então, como disse, é anedota. Esse termo vem sendo traduzido com alguma dificuldade pelas pessoas, porque xiste não ajuda muita gente, né? E tem alguém aí que fica falando dito espirituoso. Eu tenho horror a dito espirituoso, porque não é dito espirituoso, isso é muito resumido. Uma piada não me parece tanto um dito espirituoso. E um Witz sempre nos lembra também essas coisas muito das coisas da sexualidade que está sendo ridicularizada, uma bobeira, né? Na minha cidade, que é onde eu nasci, na Argentina, mas é uma colônia alemã. Então, eu vivia dentro da colônia alemã. E lá existiam muitas rodas de Witz. Então, nós nos juntávamos e contávamos e escutávamos Witz. E como é que o Freud, então, encontra uma explicação para nos demonstrar que existe algo inconsciente ali? Ele percebe que quando alguém vai contar uma coisa engraçada, esse alguém está procurando dentro do seu inconsciente uma referência que vai levar a ser engraçado. E Freud então nos diz que isto é um mergulho no inconsciente em busca de uma situação em que o sujeito pode rir de si mesmo. E isso seriam conteúdos infantis. Então ele estaria em contato com algo de sua infância, que na época da infância seria engraçado, mas seria o tipo engraçadinho, porque é uma criança. Mas que no adulto isso já tem um outro sentido. Então aí a ideia de que no Witz existe um mergulho no inconsciente. Então não é como no ato falho, que é algo que escapa do inconsciente e a censura faz acontecer aquele acaso de trocar lugar, esquecer, sei lá, ou trocar, né? O nome. Não, no Witz existe um movimento consciente de querer entrar em contato com algo que está inconsciente ou há uma busca. E ao encontrar, retorna com aquela história que é engraçada, totalmente engraçada. Então isso é o Witz. Eu estou lembrando aqui de uma história que aconteceu, que eu testemunhei. Eu entrei numa loja lá em São Paulo, que era uma loja, uma copiadora. Aí se subia uma escada para chegar, né, no balcão. Subi e atrás de mim vinha um homem, né? Esse homem no meio da escada cai. Atrás dele vinha uma mocinha, uma adolescente, lá seus 14, 15 anos, que quando viu aquilo, ela não conseguiu se conter e ela chegou a sentar no chão para rir da situação. Então, para ela, aquilo foi engraçado, né? Tem a função do Witz, mas ela não estava sendo contada uma piada, nem estava havendo um dito espirituoso. Mas era uma situação extremamente engraçada que remeteu essa mocinha a conteúdos dela. Isto é, então eu ao mesmo tempo que eu observei a cena, eu deveria, talvez, eu risse dela, mas eu estava penalizado daquele homem. Então o Witz também tem isso, e tem esse constrangimento entre aquilo que é o da moral, que é da moral civilizada, e aquilo que é das demandas, das paixões inconscientes. O Witz faz isso. Vocês percebem que existe uma proximidade muito grande entre Witz e ato falho. É tudo manifestação do inconsciente que traz alguma coisa que nós, ao percebermos, vemos que nós, na psicanálise,
que tem alguma coisa lá atrás, que está contida, está reprimida e que aí escapa. Isso está nos dois casos. Algo escapa. E a censura faz algum trabalho com isso. Por exemplo, a censura pode fazer rir. É uma forma de lidar com um evento. Além de ato falho e witz, eu gosto de falar witz porque nenhum outro termo em português consegue dar conta, né? Nós temos também os devaneios. As pessoas veem uma moção do inconsciente e entram em devaneio. E no devaneio elas como que saem da realidade. Então, o inconsciente se manifestou. As fantasias, de modo geral, quando a pessoa sai fantasiando alguma coisa, não deixa de ser isso. Tem outros eventos que já me chamaram a atenção em nossa clínica. Por exemplo, um senhor que entra no banheiro e vai urinar, né? Quando vai se dirigir ao mictório, ele encontra um cesto de lixo e urina no cesto de lixo. Isto aí é um ato falho. Até ele se dar conta, mas por que aconteceu isso? É o caso de analisar melhor. No caso dessa pessoa, ela alega que estava um pouco escuro, etc. e tal, e que se confundiu. Mas, de qualquer maneira, é interessante essa confusão. Temos o caso de uma senhora que estava muito ansiosa, procurando informação, e de repente começou a pedir informação para um extintor de incêndio. E até ela perceber que era o extintor de incêndio, isso levou um tempo. Depois ela ria de si mesma, mas ela mesma reconheceu que era algo que estava relacionado à sua ansiedade. Mas perceba que nesses dois casos que eu citei agora, tem algo da percepção, que a percepção da realidade foi sobrepujada por algo que é de uma falha de percepção, sim, mas que também tem um desejo que está se manifestando. No caso daquele homem, o desejo de urinar logo, porque ele disse que estava extremamente apertado. No caso dessa mulher, de obter logo a informação. Então vejam quantas coisas podem vir do inconsciente. Eu acredito que assim, eu acho que agora nós falamos de todos os aspectos básicos do funcionamento do inconsciente, de como ele produz coisas. E tudo isso, no final das coisas, vai ser sintoma. É sintoma. Como, inclusive, uma neurose é sintoma, uma dor no corpo que não tem explicação, que é emocional, é sintoma. Uma fobia é sintoma. Um comportamento obsessivo, compulsivo é sintoma. Então, na verdade, tudo aquilo que escapa desse modo, nós também podemos ver como um sintoma de que existe alguma coisa no inconsciente e que está relacionado ao desejo, no sentido psicanalítico, e que vai comparecer à nossa clínica, vai ser trabalhado de forma a gente dar um sentido a esse sintoma, entender o que está por trás dele. Então é isso. Eu agora queria falar rapidamente. Nós temos uma pós-graduação em psicanálise, iniciando então dia 29 de março, na nossa parceria com o IFAR, que fica na 708/709. O IFAR, ele é facilmente encontrado pelo site, né? IFAR, vocês podem entrar. Então, dia 28, dia 29, estamos lá começando. Uma nova turma, quarta turma. E iniciou agora, no dia 22, nossa nova formação em psicoterapia psicanalítica, psicoterapia psicanalítica de grupo. Família, casal, grupo, né? Começou dia 22, 23 e teremos o nosso segundo encontro agora dia 8, 9 de março. Estão vindo analistas de grupo de São Paulo, que comigo nós estamos conduzindo esse processo de formação. Então são essas as novidades. E lembro a vocês, nós temos uma instituição de formação de psicanalistas, que é o nosso IPEP, IPEPP,
Nosso site é psicanálise-ipepp.com. Nosso telefone é WhatsApp 996431886 e o telefone fixo, que hoje ninguém mais usa, nem eu sei o número, mas eu vou passá-lo, é 30 24 81 30, tá? Meu e-mail, Juan, Juan, Brandt, brandt.psi@gmail.com. Repetindo, Juan, Juan, Brandt, brandt.psi@gmail.com. Nós temos supervisão para quem quer fazer somente supervisão ou quer fazer o percurso de formação do psicanalista. Temos análise tanto para os nossos pacientes como aqueles que querem se aprofundar, querem se tornar psicanalistas ou analistas de grupo. Temos grupos, estudos, seminários, encontros clínicos variados, então muita coisa acontece. Nós estamos no setor Rádio TV Norte, quadra 701, Conjunto C, lote 124, edifício Centro Empresarial Norte, sala 409B. Então, essa é a nossa apresentação. Pode contar conosco e olha, nossa próxima aula aqui neste curso já vai para o módulo 3, em que vamos falar de sexualidade. Vamos levar um tempinho falando desse tema tão relevante sempre e principalmente na atualidade, com tantas questões acontecendo, né, numa dificuldade que a nossa civilização está tendo para lidar com o desejo que se direciona às vezes para caminhos um tanto complexos. É isso, obrigado por me assistirem, até uma próxima oportunidade.